Estamos aqui com o Dr. Tarso Accorsi, excelente clínico, excelente professor, um super educador, que vai nos transmitir a sua experiência do trabalho PROACT. Isso é muito importante. Tarso, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, professor. Imagina. E em relação ao PROACT, certo? Eu queria saber, nós sabemos hoje que os DOACs, né, os anticoagulantes diretos, né, de ação direta versus a varfarina, na fibrilação atrial, de maneira geral, houve uma redução importante de AVC, houve uma redução importante de quadro trombolítico, mas eles não foram estudados nas valvopatias, que é o tema de hoje, que é onde você tem uma maior expertise, inclusive, sobre isso. E principalmente em doenças valvares, onde se usa a prótese mecânica. E qual é o racional de a gente estudar esse PROACT, esse estudo, e discutir por que ele foi realizado, já que, antecipando a isso, nós já tivemos alguns anos atrás o Realign, que era o da pigatrana com a varfarina, em próteses mecânicas, e houve um insucesso, inclusive parou-se o trabalho durante a evolução, porque houve mais trombose, mais hemorragia. Então, o PROACT, um trabalho que eu entendo, e você vai explicar exatamente o seu racional, que é a varfarina versus a apixabana, certo? O porquê de se realizar em prótese mecânica esse tipo de projeto, de protocolo. Professor, acho que a gente está na era da valvopatia. Por muito tempo, nós não tínhamos evidências científicas diretas que nos ajudavam a nortear a tomada de conduta frente ao paciente portador de valvopatia, e agora nós estamos tendo, e esse estudo, eu acho que foi um estudo definitivo, em que nos deu uma recomendação objetiva de como se portar frente ao paciente portador da prótese mecânica em posição aórtica. Acho que tem três racionais para o estudo: o racional da valvopatia, o racional do tipo de prótese que foi testada e o racional da apixabana. Então, a valvopatia são 100 milhões de diagnósticos novos de doença valvar por ano no mundo. São 300 mil cirurgias por ano no mundo. Existe uma tendência de quando o paciente tem menos de 50 anos, o maior benefício do implante da prótese mecânica. Tem 12 estudos que mostraram uma tendência de melhor evolução em quem tem prótese mecânica comparado com prótese biológica, principalmente em idades mais jovens. No entanto, não é o que acontece no mundo. Em 1991, 20% das próteses de pacientes de 50 a 65 anos eram próteses biológicas e o resto prótese mecânica. Agora, em 2015, só 10% é prótese mecânica e 90% prótese biológica. E o porquê? Porque a única droga ainda aprovada para manutenção, né, de profilaxia de eventos trombóticos de prótese mecânica é a varfarina. Prótese mecânica está associada a mais eventos protromboembólicos, e isso foi um racional para se manter a anticoagulação. O primeiro anticoagulante era a varfarina, só que não é fácil tomar varfarina, né? E aí eu tenho três considerações dela: uma droga com baixo índice terapêutico, o sangramento é varfarina dependente e INR dependente, quer dizer, boa parte dos pacientes sangram mesmo no INR-alvo, causa muita ansiedade, tem uma série de restrições alimentares, álcool, etc. Então, na prática, boa parte dos pacientes tem dificuldade em manter o TTR adequado. Então, tem esse racional de se tentar algo mais amigável para se anticoagular esses pacientes. Você me chamou a atenção nesse racional que você comentou. Acabou de falar das limitações da varfarina, que seria um dos racionais para tentar mudar a evolução e prognóstico dos pacientes com prótese mecânica, pelo seu uso, não pelas dificuldades que você tem pelo uso da manutenção do INR adequado, mas você me chamou a atenção agora o tipo de prótese mecânica. Por que o tipo de prótese mecânica você está entrando em consideração nesse estudo PROACT? A prótese mecânica mitral ela é extremamente protromboembólica, chega a dar 50%, 60% de AVC num ano, se não anticoagulada, a prótese aórtica menos. Então foi o foco desse estudo, uma prótese numa posição com menos evento. E essa prótese chamada OnX, ela foi aprovada pelo FDA em 2001, tem mais de 260 mil implantes de 2001 para cá,
ela é feita de carbono pirolítico e ela tem um design que faz um fluxo menos aderente à prótese. Então ela tem um racional de menos efeito protrombótico, né? Inclusive um estudo anterior ao PROACT 10A, chamado PROACT, chamar atenção, né? disso mesmo. Em pacientes de baixo risco, protromboembólico, a dupla antiagregação não foi uma opção, mas a varfarina em NR 1,5 a 2, ela teve o mesmo desempenho em termos de proteção protromboembólica e com menos complicações hemorrágicas. Então, realmente é uma prótese associada a menos evento trombótico e ela é mais amigável à anticoagulação. Isso se deu também em associação com antiagregante, esse trabalho antes da gente ir nesse PROACT A? Sim, ainda existe uma recomendação de diretriz, uma força de recomendação 2A, a associação de um antiagregante, não mais na dose, não mais do que 100 mg por dia de aspirina. Principalmente com INR? Com INR entre 2 e 3 é chamada dose gold standard. Essa dose ela é ideal para quem tem a prótese e algum fator de risco. FA, já teve evento trombótico, já teve AVC, etc. Se você tem idade jovem, prótese em posição aórtica sem fator de risco, é aceitável a anticoagulação com 1,5 a 2, mas manutenção de antiagregação, exceto contraindicações. Então, pelo que eu entendi, para ficar claro, toda essa prótese com esse perfil é o uso de anticoagulante, certo? Mais antiagregante. Perfeito. E aí, por enquanto, o antiagregante, por enquanto, é a varfarina. Perfeito. E aí o racional do DOAC, né? Primeiro da Pixabana, tem o Aristóteles, que foi o estudo que validou, mostrou que ela foi superior em termos de prevenção de eventos protromboembólicos, AVC e embolia sistêmica do que a varfarina e menos complicação hemorrágica. Meta-análise com 26 mil casos mostra a mesma coisa, tanto para FA quanto para TEV. Então é um remédio testado em outros cenários, dose vai bem. Agora, qual que era a preocupação? Já teve um estudo prévio que testou DOACs com válvula mecânica, com prótese mecânica, foi o Realign. Testou a dabigatrana, pacientes tinham próteses mecânicas em posição mitral e ou aórtica, mas teve uma grande questão esse estudo, que esse estudo desenhado PROACT fez um desenho para superar essas questões do Realign. A maior parte dos eventos, o estudo foi interrompido por tanto ter tido mais evento protromboembólico quanto mais hemorragia no grupo da bigatrana. Só que quando vai se ver a análise do estudo, quase todos esses eventos aconteceram uma semana após a inclusão. Foram inclusões muito precoces no pós-operatório e alguns pacientes ainda em ambiente hospitalar. Quer dizer, ainda não houve a endotelização do anel de sutura e ainda o paciente naquele estado com maior risco hemorrágico. Então esse estudo, o PROACT 10A, teve esse racional de pegar pacientes com prótese em posição exclusivamente aórtica, com prótese ON-X, que já tem um perfil diferente das próteses anteriores, e tomam um grande cuidado. Todos os pacientes saíam da cirurgia e com 3 meses de anticoagulação exclusiva com varfarina, e aí que eles eram randomizados em 2 grandes grupos. A Pixabana 5 mg 2 vezes, tinham alguns critérios de dar 2,5 2 vezes, mas nenhum paciente bateu esse critério. Era abaixo de 60 quilos, não era isso? Isso, abaixo de 60, idade maior que 80, creatinina maior que 1,5, mais que 2 desses, dose reduzida, mas nenhum paciente teve esse critério. Então, todos os pacientes do estudo ficaram com 5 2 vezes. Né? Ou manutenção de varfarina com NR entre 2 e 3. Olha que interessante. Não se utilizou o nível mais baixo de anticoagulação, 1,5 a 2. Porque o benefício do estudo foi mais pela redução de sangramento. E esse estudo anterior não tinha poder... Isso era o desfecho primário? Desfecho primário. Né? Não era tromboembolismo? E complicação hemorrágica. Era um composto de tromboembolismo com complicação hemorrágica. Então esse estudo PROACT 10A... Quantos pacientes? A programação do estudo eram 1.000 pacientes, o estudo foi interrompido com 800 e poucos. 163, parece. Isso, porque o grupo da Pixabana teve mais evento cerebrovascular e complicações do que o grupo da varfarina. Diferente do Realign, eles queriam a não inferioridade, você acha, em relação a isso, e não conseguiu atingir? Era não a inferioridade. Então eu tenho os números mais exatos aqui. No grupo Apixabana, 433 pacientes, no grupo varfarina, 430 pacientes, uma média de idade de 56 anos em ambos os grupos, apenas 25% do sexo feminino. E olha que interessante, 48% dos pacientes foram incluídos no estudo após 1 ano. Então já saiu
daquela fase de mais risco. 1/3 dos pacientes vinham anticoagulados com a dose reduzida. Né? Só um minutinho, quando você fala, por que os primeiros 3 meses ou 1 ano maior risco de tromboembolismo? Você poderia explicar para todos nós isso? Eu acho que tem duas questões. O risco de protromboembolismo no estudo PROACT e no REALIGN era o trombo se formava na região da sutura da válvula com o anel. Então precisa dar um tempo de endotelização. Esse tempo, em geral, 3 meses. E também o risco de complicações hemorrágicas associadas à invasão do periópio. Nesses pacientes, em relação ao perfil analisado, ambos tomavam aspirina, antiagregante ou não? Isso. Antes de iniciar o estudo, 94% dos pacientes estavam com AS. E após iniciar o estudo, no grupo apixabana, 85% ficou com AS. E no grupo varfarina também, 85% persistiu com AS. Ou seja, estavam muito bem anticoagulados. Muito bem em ambos os grupos. O perfil terapêutico da varfarina, você tem mais ou menos? Temos, foi um TTR alto, né? O início do estudo, o INR médio, estava em 2:1, e o grupo que foi para a apixabana ficou apenas com a apixabana, e o grupo com a varfarina, a maior parte teve um TTR alto, mantendo em 2:1 ao longo do acompanhamento do estudo. E aí o resultado, o estudo foi interrompido, né? Pegando só os dados mais objetivos, com 2 anos. No grupo apixabana, houve 20 eventos protromboembólicos em 16 pacientes, dando mais ou menos 4,2 eventos por paciente por ano. E no grupo varfarina, 6 eventos em 6 pacientes, dando 1,3% de eventos por paciente por ano. Desculpa, foi interrompido em quanto tempo? Em 2 anos. 2 anos. Né? Antes de se atingir o nível... Chegou a 863 pacientes. 863, e era 1.000, isso. como você justificou. A programação era 1.000, baseado no número de eventos, né, dos estudos anteriores, o cálculo da amostra era 1.000. E o número de sangramento foi similar. Né, a apixabana com varfarina. Que é uma surpresa, a gente esperaria a varfarina, porque todos os trabalhos têm mostrado a varfarina com uma tendência maior de sangramento, inclusive até o Invictus. Eu iniciei a apresentação falando que o sangramento é varfarina dependente, né? E foram 17 sangramentos no grupo apixabana em 11 pacientes, dando 3,6% de sangramento paciente ano, e 21 sangramentos em 18 pacientes na varfarina, uma tendência um pouco a mais, mas não estatisticamente significativa. Então a conclusão desse estudo é que só atenção para o subgrupo. São pacientes com prótese em posição aórtica, prótese on-X, né? 3 meses após a cirurgia que se começou a inclusão, a apixabana não foi não inferior. Antes da conclusão, que eu acho importante para todos nós, inclusive para o nosso aprendizado, você que estudou a fundo esse trabalho, comorbidades eram muito importantes. Tinha diferença em termos de comorbidades entre um grupo ou outro ou não? Não tinha. Para justificar essa não ação? Não tinha, e a análise de todos os subgrupos foi igual. Maior que 65 anos, menor que 65 anos, com ou sem AVC prévio, sexo, tempo de implante, necessidade de correção concomitante da aorta junto com a prótese, não houve diferença em nenhum subgrupo. E no baseline, apenas 9% dos pacientes já tinham um evento embólico. Né? Então eram pacientes que, na regra do paciente valvopata, não configuravam um risco tão absurdo. Né? 90% nunca tinha tido um evento protromboembólico. Então acho que foi um estudo definitivo. Você acha que agora não mudamos? A gente que participa muito das diretrizes e compor a diretriz de anticoagulação, você acha que definitivamente temos de manter a anticoagulação tipo antagonista da vitamina K nos pacientes com prótese mecânica, seja mitral ou seja aórtica? Isso é muito importante para todos os colegas do ponto de vista assistencial. Essa é a evidência atual. E está tendo um conceito progressivo de que situações de extremo risco protromboembólico, estenose mitral, prótese mecânica, síndrome do anticorpo antifosfolípide, coisas assim, ainda tem uma superioridade da varfarina em relação à apixabana. E aqui foi uma evidência direta, né, num paciente de alto risco, portador de prótese mecânica aórtica. Acho que esse ano é da varfarina, não é dos A ressuscitação da varfarina foi ressuscitada em vários contextos. Então né? nós temos de continuar realmente nos dedicando e informando os pacientes como deve ser usado, fazendo o controle, o TTR adequado, com visitas frequentes
Então, eu acho que nós vamos mantendo aquilo que as nossas diretrizes há tempo têm recomendado. Prótese mecânica, independente da posição, independente do tipo de prótese implantada até agora, seria o uso da antagonista da vitamina K, no caso aqui no Brasil, a varfarina. Perfeito. Parabéns, Tarso. Foi Muito interessante. bom. Obrigado, professor. Obrigado a você.